Olá pessoal, vamos continuando aí, né? Essa questão aí de fluxo de caixa, né? Questão certa aí na sua prova aí, pode ter certeza. Então vamos lá. Informações referentes aos períodos contábeis 2007 e 2008 da companhia Firmamento. Aí ele vem aí, né? Ô Silvio, isso aí é um balanço patrimonial, né? Um balanço aí de 2007 e 2008. Aí ele vem com algumas informações adicionais. Os investimentos permanentes da companhia Firmamento apresentaram um resultado positivo de equivalência no valor de 8 mil. Os dividendos do exercício de 2007 foram pagos durante o exercício de 2008. Os empréstimos e financiamento foram contratados no exercício de 2007. Trata-se de um empréstimo em dólar, sendo o pagamento principal com uma carência de 5 anos. Os juros sobre este empréstimo são pagos ao final de cada mês e o aumento de capital foi feito com aporte do sócio. Me dá um monte de informação, ele quer saber o que aí? Baseados unicamente nas informações fornecidas, podemos afirmar que, na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pelo método indireto, a empresa vai evidenciar um lucro líquido ajustado no valor de... Primeira coisa que ele quer. Mas vamos ver aqui algumas informações aqui que a gente já pega direto aí nesse fluxo de caixa. Primeira coisa que você vai evidenciar na variação do fluxo de caixa é essa variação aqui, ó pessoal, essa variação que vai ocorrer no disponível, evidenciar essa variação. O disponível variou de quanto? De 2 mil. É isso que a gente vai obter no fluxo de caixa. Duplicados receber, PDD, estoques variaram. Normalmente aqui começa o quê? A parte de investimentos, né? Investimentos está aqui, ó, vai estar por aqui, certo? Ok. Então o que é que acontece? Ele disse que tem uma participação societária, essas participações societárias, ele fala o quê? Que as participações societárias, os investimentos permanentes da companhia apresentaram um resultado positivo de equivalência no valor de 8 mil. Então presta atenção, eles apresentaram, né, um ganho com equivalência no valor de 8 mil. Então, o que é que significa aí, ó? 8 mil no exercício 2008. Então, você tinha, né, 1.500, depois você comprou aí, ó, essa estrela não mudou em nada, né? Não mudou nada, em estrela ficou a mesma coisa, né? Só que a equivalência patrimonial, você tinha 0 e eles foram para quanto? Eles foram para 230 mil. Sendo que eles foram para 230, mas houve um ganho de 8 mil, isso aqui houve um ganho, né, de 8 mil, consequência de resultado com equivalência. Então, na realidade, ele tinha ido de 0 para quanto? Ele foi de 0 para 222 mil, consequência de aquisição de parte societária. De 0 para 222 mil foi consequência de participação societária. Ok, né? Então, não houve esse aumento de 230, tudo aquisição não, né? Por quê? Porque houve um ganho com equivalência. Certo? De 8 mil, que fez com que ele fosse para 230. Então, na realidade, ele estava com 230 menos 8, 222. Aí você tem aqui terrenos não mudou nada, veículo não mudou nada, edificações não mudou nada, máquinas e equipamentos, como eu falei, a depreciação está sendo contabilizada separadamente, né? Porque se você tiver imobilizado o líquido, muitas vezes ele engana, a variação é diferente, a gente viu aí durante o curso, certo? Beleza, máquinas e equipamentos não tinha nada, foi para 54 mil. Então, o fluxo de caixa decorrente da atividade de investimento foi 222 mil de aquisição de participação societária e 54 mil, consequência de quê? De aquisição de equipamentos. Então, foi de 276 mil negativo, né? Foi o fluxo de caixa da atividade de investimento. Beleza. Financiamento, o que é que a gente tem que se pegar aí em financiamento? Imposto, né? Essa parte aqui tudo vai ser operacional. Aqui financiamento a gente tem que se ligar para aqui e para cá aí para a gente ficar atento. Aí tem dividendos a pagar, 25 mil e 35 mil. Ele me fala que os dividendos a pagar do exercício 2007 foram pagos no exercício 2008. Então e normalmente é isso, esses dividendos aqui foram pagos no exercício seguinte. E esses 35 mil, o que é que significa? Que eles foram destinação do lucro de 2008. Certo? Esses 35 mil vão ser destinação do lucro de 2008. Então houve pagamento de dividendos, né? É fluxo de quê? De financiamento. Pagou dividendos de quanto? De 25 mil. Empréstimo. Empréstimo foi de 40 para 60 mil. Pessoal, se ele foi de 40 para 60 mil, fica parecendo que você tomou empréstimo em 2008 de 20 mil, não é isso? Fica parecendo. Você tomou empréstimo de 20 mil em 2008. Mas não, ele fala, ó, os empréstimos e financiamento foram contratados tudo no exercício de 2007.
Se eles foram contratados tudo no exercício de 2007, significa que em 2008 você não tomou empréstimo. Significa que esses 40 mil foram para 60 mil, consequência de uma atualização. Consequência de uma atualização que? Uma atualização cambial ou uma atualização monetária. E ele me fala, né? Os empréstimos foram contraídos no exercício, trata-se de um empréstimo em dólar. Então, Silvio, então quer dizer, Silvio, que esse empréstimo foi de 40 mil para 60 mil, consequência de uma variação cambial de 20 mil. Perfeito, certo? Então não mudou nada nem empréstimo. O capital social aumentou de 200 para 370. E ele falou que aumentou de 200 para 370 consequência de aporte do sócio. Se foi consequência de aporte do sócio, isso vai ser o quê? Financiamento, que vai aumentar o fluxo de caixa. E vai aumentar o fluxo de caixa em quanto? Capital social? Em 170 mil. Silvio, então quer dizer que o fluxo de caixa decorrente da atividade de financiamento foi de 145 mil positivo, é isso? Perfeito. Então vamos ver o que é que ele pede. A gente já destrinchou um monte de coisa, mas aí ele chega e pede para você, baseado unicamente nas informações fornecidas, podemos afirmar que na elaboração da demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto, a empresa vai evidenciar um lucro líquido ajustado no valor de... Pessoal, olha, que é o lucro ajustado. Pelo método indireto, claro que você vai ter o lucro ajustado, você tem que partir de onde? Do lucro líquido e fazer aqueles ajustes, somar a depreciação, aquelas despesas. Só que você chega nesse negócio aqui, dessa questão, você não tem nem o diacho do lucro líquido. Você não tem um lucro líquido. Não tem, certo? Não tem. E agora, Silvio? Você não tem o lucro líquido, pessoal, mas eu já falei para você que através de uma DLPA tem como você calcular o lucro líquido do exercício, certo? O lucro líquido do exercício é o que eu quero. Aí eu sei que foi destinado para quê, pessoal? Foi destinado para o capital social? Não, ele disse que o capital social foi todo com aporte dos sócios. Mas foi destinado para a reserva legal, foi. Para a reserva legal foi de 4 mil para 5.900, aqui na destinação do lucro do exercício. De quanto? De 1.900. A reserva legal foi 1.900. Beleza, né? Aí foi destinado para o que mais aí, pessoal? Foi destinado para a reserva legal, foi. Foi destinado para outras reservas de lucro, também foi. Quanto? 16.100. 16.100, certo? Beleza. Foi destinado também para a reserva de contingência, foi. Reserva de contingência, mais, né? Ele está falando reserva de lucros, entenda, né? Outras reservas de lucro, reserva de retenção, reserva do que foi lá, né? Reserva de contingência, você não pensar ali que foi pegadinha, né? De 10 para 20, ela aumentou para reserva de contingência 10 mil, certo? Aí o que é que acontece, pessoal? E também foi distribuído dividendos. Foi distribuído dividendos de quanto? De 35 mil. Certo. Então, mais 35 mil para dividendos. Essa foi a distribuição e a gente viu que não pode ter saldo. Então, foi distribuído tudo isso aí. Então, significa, Silvio, que o lucro líquido vai ser o somatório desses valores aí? Exatamente, né? Exatamente, a gente vai ter o somatório desses valores aí. Lucro. Então, vamos lá, pessoal. O lucro líquido do exercício vai ser igual a, né? Aí a gente tem 1.900 com 16.100 vai dar 18 mil, 18, 28, 28, 63 mil é o lucro líquido do exercício, certo? 63 mil. Beleza, né? Então, ó, 1.900 reserva legal, 16.100 das outras reservas de lucros, né? 16.100, 10 mil mais para reserva de contingência, tudo bem. Aí a gente teve ali o lucro líquido do exercício 63 mil, mas aí a gente só achou o lucro líquido. Aí a gente tem que fazer os ajustes. E quais são os ajustes que a gente vai fazer? Ele já me informou aqui que houve um ganho. Houve um ganho. Quais são os valores que a gente vai ajustar esse lucro líquido, pessoal? A gente vai procurar depreciação, a gente vai procurar variação cambial, variação monetária passiva, a gente vai procurar mais ou menos o que? O resultado com equivalência patrimonial, a gente vai procurar se houve ganhos e perda com o quê? Com imobilizado, certo? Esses valores aí a gente tem que ver. Então o lucro líquido foi de 63 mil. 63 mil, e aí a gente tem que fazer os ajustes, né? Foi de 63 mil, foi, né? A gente vai fazer os ajustes. O que é que a gente tem que somar aí?
Depreciação. Você tinha 10, foi para 20. Foi porque a despesa com depreciação foi quanto? Foi 10 mil. Eu vou somar 10 mil de despesa com depreciação. Variação cambial passiva. Ele tem aqui esse empréstimo, diz que é atualizado em dólar. Cadê o empréstimo que é atualizado em dólar? Tá ali, ó, empréstimo. Então ele foi de 40 mil para 60 mil, não foi tomada de empréstimo, foi consequência de uma atualização. E essa atualização entra no ajuste. Portanto, a gente vai somar aqui mais 20 mil. Houve um ganho com equivalência patrimonial. Houve um ganho com equivalência patrimonial de quanto? De 8 mil, certo? Houve esse ganho com equivalência patrimonial de 8 mil. Não foi? Foi. Ele disse aqui, ó, o que é que ele fala aqui, ó. Né? Os investimentos permanentes apresentaram um resultado positivo de 8 mil. Beleza. 8 mil ali. Portanto, nós vamos ter 63, 93 menos 8, 85 mil é o lucro ajustado. 85 mil, alternativa correta, letra D de dado. Ô Silvio, e você não ajusta a provisão aqui? Não, Silvio, não. Você não vai ajustar a provisão, certo? A gente vai pegar e fazer essa provisão. Se você pegasse e ajustasse, né, a provisão, você teria que ter um cuidado para na hora lá você não pegar a variação da provisão. Então, qualquer banca, ela não ajusta a provisão no lucro líquido, certo? Aí agora, pessoal, na hora da gente achar o fluxo de caixa operacional, que é o que ele quer, a gente parte do lucro ajustado e vai ver se o ativo circulante aumentou, o ativo circulante diminuiu, aquele tipo de coisa. A gente vai partir aqui de 85 mil e aí nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar aqui, ó, olha só, né? O que é que vai me interessar aí? O ativo circulante aqui, ó, essa figura aqui, a gente vai pegar esses 3 itens aqui e ver se eles aumentaram ou diminuíram. E o passivo operacional, a gente não pega o disponível, né? E o passivo operacional. O que é o passivo operacional, Silvio? É isso aqui, ó. Fornecedores, salários a pagar e contribuição, certo? Beleza. Então, pessoal, o ativo no ano 1, ele foi de quanto? De 249, 224 com 25, 249 menos 2. 249 menos 2 é 247. Então, o ativo circulante, ele foi de 247 mil para quanto? Eu já pego o líquido, né? 249 menos 2, 247. Ele foi para 240 menos 4. 236 mil. Não vou ficar olhando de um por um, não. 247 para 236. Certo? E aí, o que é que acontece? E o passivo? O passivo foi de quanto? Passivo, né, operacional. Tá aqui, ó, 51. Ele foi para 86. Foi de 51 mil para 86 mil. Ah, certo. O passivo foi de 51 mil para 86 mil. Aí como é que eu faço depois do lucro ajustado? Eu somo as origens e subtraio as aplicação. Quando o ativo aumentou, isso é uma aplicação. Eu tenho que diminuir. Porque o ativo aumentou é porque ou você não recebeu ou você pagou alguma coisa. O ativo aumentou é consumo de caixa, eu tenho que diminuir. Ou você deixou de receber ou pagou uma despesa antecipada, certo? Então esse ativo circulante quando aumentou, eu vou fazer o que com ele? Eu vou subtrair. Subtrair aqui quanto? Eu vou subtrair ali o valor dessa, né? O ativo circulante, ele, deixa eu só olhando aqui mesmo, né? 2007 para 2008. Ele fez o que? O ativo 247 para 236. Ele não aumentou, não. Ele, 247 para 236, ele diminuiu. O ativo circulante diminuiu, né? Se o ativo circulante diminuiu, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar. Somar quanto ali? 247 para 236, eu tenho que somar essa diferença e essa diferença vai dar justamente quanto? 11 mil. Ah, certo. Então, vou somar aqui mais 11 mil. O passivo circulante aumentou. O passivo circulante, quando aumentou, você faz o quê? Soma. E você vai somar quanto? O valor da diferença. E qual é o valor da diferença? 35 mil. Né? 35 mil, 51. Vamos ver lá esses valores se estão certinho ali. 51 mil para 86, é isso? 25, fornecedores, salários a pagar e contribuição. 40, 51. Ele foi para quanto? Para 88. 88, né? 51 para 88. 51 para 88
significa que ele aumentou de quanto? Ele aumentou de 37 mil. Ele aumentou de 37 mil. Então, o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional vai ser igual a quanto? A 5, 1, 6, 7, 13 a 1, 8, 9, 10 e 3, 13. 133 mil é o fluxo de caixa decorrente da atividade operacional. Portanto, a alternativa correta, a letra A. E se você fizesse daquele jeito ali que a gente tinha feito, você ia achar também, só que ele pediu lucro ajustado. Porque a gente, inicialmente, ali a gente pegou, calculou o fluxo de financiamento, né? O fluxo de financiamento só foi aquela parte do pagamento de dividendos e do aumento de capital. O fluxo de investimento só teve o quê? A aquisição daquelas participações societárias, 222 mil, mas a compra de equipamento. Aí aquele valor ali a gente já acha o fluxo operacional, como normalmente a gente gosta de fazer, né? Mas como esse aqui pediu lucro ajustado, a gente fez aí completo aí. Certo? E aqui a gente olha a provisão, a gente pegou já aqui dentro. E você já tem que pegar o ativo circulante todo, não ficar analisando fato por fato, não. Porque quando a provisão aumenta, na realidade o efeito é o contrário. Então não pega o valor líquido do ativo circulante de um ano e o valor líquido do ativo circulante operacional no outro ano. Se aumentou, você diminui. Se diminuiu, você soma. Beleza? Tranquilo, alternativa correta, letra A. E aí, né, tem duas questões aí que, né, possivelmente uma ou duas questões vai ser a última questão de sua prova, ou as últimas questões, normalmente uma, às vezes duas, 19, 20, ou às vezes a questão 20, né? Que é de índice. No que tange análise econômica e financeira de uma demonstração contábil, com base no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013, bem como na demonstração do resultado daquele exercício, como a seguir demonstrados, responda as questões de número 19 a 20. Note que os índices deverão ser demonstrados até a segunda casa decimal. Aí ele me pede aí, dá um balanço patrimonial, dá uma DRE, calcule o quociente de liquidez geral. Liquidez, lembra aí, ó, liquidez corrente, ativo circulante, sobre passivo circulante. Liquidez corrente, liquidez geral é ativo circulante, mas realizável a longo prazo, né? Sobre passivo exigível. Beleza. Se for liquidez seca, a gente tira ali do ativo circulante o estoque. Se for liquidez instantânea ou imediata, é o disponível, né? Beleza, ele quer liquidez geral, né? Se ele quer liquidez geral, vai ser ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Se tiver receita diferida, a gente tem que tirar ali que não é exigível, né? Beleza, vamos lá, vamos meter a mão aí para fazer esse negócio. Ativo circulante e... né, ativo realizável a longo prazo. Tá aqui, ó, ativo não circulante, ativo circulante, demais contas a receber, tá tudo aqui, né? E o passivo? O passivo tá aqui também, ó. Contas a pagar, passivo total. Quer dizer, esse tipo de coisa, bem, na prova é aplicação de fórmula, né? Então, o índice de liquidez geral, que é o que ele quer, vai ser o ativo circulante, tá aqui. O ativo circulante deu 203 mil, mas esse ativo não circulante, né, que a parte do que é realizável a longo prazo, né? Ativo não circulante realizável a longo prazo aí, que foi de 5 mil. Então a gente vai ter ali 208 mil, né, a parte do numerador, e a parte do denominador vai ser 139, que é o passivo circulante, mas essa parte do passivo não circulante, portanto 176 mil. Esse é o índice de liquidez geral, né? Esse índice de liquidez geral, quanto maior que 1 é melhor, né? E ele, como eu falei, ele é intimamente ligado com que índice? Com o índice de mobilização do PL. Se um for maior de que 1, o outro vai ter que ser menor de que 1, certo? Obrigatoriamente. 208 mil dividido por 176 mil, nós vamos ter aqui, né, 1,18. 1,18, né, ele quer com duas casas decimais, 1,18. Tranquilo, sem maiores problemas, quociente de liquidez e todas as formas de liquidez a gente já viu. Se pedir de solvência geral, vai ser o ativo total sobre o passivo exigível. Se pedir de endividamento vai ser o passivo exigível sobre o ativo total. Composição da dívida para você ver quanto daquela dívida de curto prazo vai ser o passivo circulante sobre o passivo total. Garantia do capital de terceiros. Aí ele pode ser dos dois jeitos, né? Passivo exigível sobre PL ou PL sobre passivo exigível. A Exaf ela coloca passivo exigível sobre PL, né? Sem maiores problemas aí.
Índice de rentabilidade. Você vê, né, qual é a rentabilidade, por exemplo, do ativo, a rentabilidade do PL. Vai ser lucro líquido dividido pelo ativo ou lucro líquido dividido pelo PL. Aí, para a gente fechar aí, calcule a margem líquida do exercício. A margem líquida, isso aqui tem a ver com o quê? Com lucratividade. Lucratividade, certo? Lucratividade vai ser você saber quanto daquelas vendas líquidas vai se transformar em lucro. Aí você vai ter a lucratividade, a chamada margem bruta, a chamada margem operacional e a chamada margem líquida. Elas têm em comum que todas elas, o denominador vai ser quem? O denominador vai ser vendas líquidas. Todas elas, vendas líquidas, certo? Eu quero saber quanto das vendas líquidas vai se transformar em quê? Em lucro líquido. Quanto das vendas líquidas vai se transformar em quê? Em lucro operacional. Quanto das vendas líquidas vai se transformar em quê? Em lucro bruto, certo? Isso aí que é o sentido da lucratividade. Beleza? Como ele quer a margem líquida, ele quer esse coeficiente aqui. Lucro líquido dividido por vendas líquidas. Ah, certo. Então, vamos lá. O lucro líquido foi quanto? O lucro líquido é 9 mil. Beleza, lucro líquido 9 mil. E o valor das vendas líquidas, 177 mil. Ah, certo. Então, Silvio, vai ser, na realidade, né, margem líquida, vai ser o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. O lucro líquido foi 9 mil e as vendas líquidas foi 177 mil. É só, né, a gente fazer aí essa coisa. Calcule a margem líquida aí. Só um minuto. 999. A gente vai ter ali 9 mil, né? Dividido por 177 mil. Que isso vai dar aí 0,0508, né? Só que na realidade, pessoal, esse conceito de margem líquida é quantos por cento das vendas líquidas vai se transformar em lucro líquido. Ou seja, a gente pega o resultado e multiplica por quanto? Por 100, né? Ou seja, vai dar 5,08. Ou seja, 5,5% das vendas líquidas vai se transformar em lucro líquido, certo? 5,08, porque muitas vezes você já faz direto. É o lucro líquido vezes 100, né? Dividido pelas vendas líquidas, que você vai achar em percentual. Então dá 5,08 aqui, ó, que ele inclusive fala. 5,08 ele está pedindo em percentagem. Se ele não pedisse em percentagem, você poderia ter a resposta aqui desse jeito, né? Mas ele pediu ali em percentagem, então vai ser 5,08, ok? Portanto, a alternativa correta, letra C. Pessoal, e aí a gente conclui, né, nosso simulado, essas 20 questões aí, que a gente abordou aí os mais variados assuntos, provisões, tudo, né, que a gente pôde aí, equivalência patrimonial, fluxo de caixa, ou seja, para você fazer essa revisão aí final e daqui a pouco, né, quando chegar aí mais na sexta-feira aí, despreocupar com tudo e procurar somente relaxar, né, para ficar tranquilo, para ficar com a cabeça boa e com certeza fazer boa prova aí no final de semana. Beleza? Então, força, fé e a gente aqui do Portal Silvio Sandi está torcendo aí por vocês. Um grande abraço.